Galera, nesse espelhos aqui a gente vai trabalhar com duas equações. Uma da ampliação, que é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ó, e é o tamanho da imagem, e ó, o tamanho do objeto, o A é de ampliação. Que me fala quantas vezes a imagem foi ampliada em relação ao objeto. Por exemplo, ó, se a ampliação vale 0,5, é porque o tamanho da imagem é metade do tamanho do objeto. Se a ampliação vale 2, é porque o tamanho da imagem é o dobro do tamanho do objeto. Então a ampliação me fala isso. Ó. Qual é a relação que existe entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem? O tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Galera, a ampliação também pode ser calculada assim, ó. Menos P' sobre P. O que é isso, Zeca? P vai ser a distância do objeto até o espelho. E P' é a distância da imagem até o espelho. Objeto até o espelho é P, imagem até o espelho, P'. Beleza? A gente viu o seguinte, né? A relação de distância influenciava no tamanho da imagem. Quanto mais longe a imagem ficava, maior ela era. Estão ligados? Então, dependendo de quem for maior aqui, ó, quem estiver mais longe, o objeto ou a imagem, eu vou ter a mesma relação com o tamanho. Se a imagem estiver mais próxima do espelho do que o objeto, ela é menor do que o objeto. Se a imagem estiver mais longe do espelho do que o objeto, ela é maior do que o objeto. Então existe uma relação entre o tamanho e a distância. Certo? Quem estiver mais longe é sempre maior. Tudo bem? E vai ser uma equação chamada equação dos pontos conjugados. Ela é uma equação que me dá a relação, ó, entre o foco do espelho e as distâncias. Ela é assim, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Zeca, de onde é que vem essa equação? Para levar o nosso último exemplo, vai ser a dedução da equação dos pontos conjugados. Para a galera que gosta de dedução, vê lá o último exemplo. Para a galera que só aplica a fórmula, né? Está aqui prontinho. O único cuidado que a gente tem que tomar, ó, e é um cuidado grande, é com relação aos sinais. Galera, ó, sinais é fundamental nessas equações. Qual vai ser a regrinha aqui dos sinais? Com relação ao tamanho, ó, até isso é meio induzido, né? Com relação ao tamanho, beleza? O que for direito é positivo. O que for invertido é negativo. Isso é mais ou menos óbvio, concorda? Claro que a gente vai estar falando aqui, ó, mais da imagem. A gente vai considerar que o tamanho do objeto é sempre positivo. Se a imagem for invertida em relação ao objeto, ela tem tamanho negativo. Se ela for direita em relação ao objeto, ela tem tamanho positivo. Então, olha só. O que significa dizer, por exemplo, que o A é positivo? Cara, significa dizer que o I e o O têm sinais iguais. Se eles têm sinais iguais, significa dizer que a imagem é direita ou direta. Beleza? O que significa dizer que o A tem sinal negativo? Significa dizer, ó, que o I e o O têm sinais diferentes. Para o A ser negativo, se o O é sempre positivo, só se o I for negativo. Então significa dizer que a imagem é invertida. Quer ver um exemplo na prática? Ó? A questão fala assim, ó, a imagem é projetada numa parede e é 2 vezes maior do que o objeto. Então o cara tem que pensar, né? Pô, imagem projetada é uma imagem real. É uma imagem real. Toda imagem real é invertida. Então, essa ampliação de 2 vezes, porque a imagem é 2 vezes maior, era uma ampliação negativa. Cuidado, esse negativo aqui, ó, na frente da ampliação, é só para indicar que a imagem é invertida. Se for positiva, é direita. Esse 2 aqui, ó, é que vai dizer se ela é maior ou menor.
Então, por exemplo, vamos fazer um esqueminha aqui rapidinho, só para a gente treinar. O que significa uma ampliação? Menos 4. Boa. Significa que a imagem é invertida e 4 vezes maior do que o objeto. O que significa uma ampliação de menos 1/4? Boa. Significa que a imagem é invertida e ela é 4 vezes menor do que o objeto. O que significa uma ampliação de 1/2? Aqui é positivo, né? Então, beleza. A imagem é direita e ela tem a metade do tamanho do objeto. Então, cuidado, né? Esse sinal que aparece ali, ó, é só para dizer se é direito ou invertido. O número aqui na frente é que vai dizer se ela é maior ou menor. Se o número em módulo for maior do que 1, é porque a imagem é maior do que o objeto. Se o número for menor do que 1, é porque a imagem é menor do que o objeto. Fechou? Então, ali as posições, né? Vai ter um esqueminha aqui, ó, para as posições também. Certo? Ó, toda posição que for real, ela é positiva. Toda posição que for virtual, ela é negativa. Então, o foco real é positivo. Objeto real tem posição positiva. Imagem real tem posição positiva. Foco virtual do espelho convexo tem posição negativa. Objeto virtual, que a gente vai ver só um exemplo, tem posição negativa. E imagem virtual tem posição negativa. Tudo que é real tem posição positiva, tudo que é virtual tem posição negativa. Tamanho é diferente. Ó. Tamanho direito é positivo, invertido é negativo. Dica do Zé. Copie isso daqui. Beleza? E quando for fazer exercício, deixa do lado, até tu decorar. Até tu saber todos os sinais de cabeça. Tem pessoa até que explica assim, né? Não, traça aqui um eixo e tal. Do lado de cá é positivo, do lado de lá é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo. Galera, ó, é bom, não é ruim. Não é ruim. Mas, quando chegar em lente, dá tudo errado. Se o cara se acostumar com esse esqueminha que eu botei aqui, ó, ele vai usar isso para espelho e quando chegar em lente, já está decorado, porque vai ser igual. Então, te acostuma assim, ó. Tamanho, direito é positivo, invertido é negativo. Posições, tudo que é real é positivo, tudo que é virtual é negativo. Tá legal? Não esquece, ó, que quem tem foco positivo é o espelho côncavo. Quem tem foco negativo é o espelho convexo. Isso aqui tem que estar atento. Ó. Tem gente que perde questão inteirinha só porque é esse sinal. Então, ó, deixa ali do lado. Vai, pá, exercício. Quando tiver craque, daí tira a folhinha, começa a fazer sem exercício. Mas não perde questão no vestibular por causa de sinal. Ok? Vamos aos exemplos?